Alguma vez você já se perguntou o que aconteceria se pudesse acessar uma sabedoria tão perfeita, tão pura, que fosse capaz de mudar cada canto da sua vida? Uma sabedoria que não apenas responde às perguntas mais profundas do seu coração, mas também o guia com precisão em cada decisão, em cada passo. Você imagina o quanto a sua vida seria diferente se pudesse se conectar ao conhecimento infinito do Criador do Universo? Deixe-me lhe dizer algo. Essa sabedoria está mais perto do que você pensa. Ela não se encontra nas coisas passageiras deste mundo, mas sim na própria fonte da vida, Deus. E antes de continuarmos, quero convidar você a fazer parte desta mensagem. Se alguma vez você já experimentou a orientação de Deus na sua vida, ou se deseja receber mais da sua sabedoria, escreva nos comentários: Deus, dá-me a tua sabedoria. Ao fazer isso, você não apenas se une em gratidão, mas também inspira outros a buscarem este tesouro celestial. Então abra o seu coração. Prepare-se para descobrir uma sabedoria que vem do alto e que pode transformar a sua vida de dentro para fora. Número 1. Provérbios 9:10. A reverência que abre as portas da verdadeira sabedoria. Deixe-me lhe dizer algo. Quando a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, não está falando de um medo que paralisa ou que faz você querer se esconder de Deus. Trata-se de algo muito mais profundo, algo que toca o coração. É uma reverência que nasce quando reconhecemos quem Deus realmente é, seu poder, sua santidade, seu amor imenso. É como quando você olha para um céu estrelado e percebe o quão pequeno é diante da imensidão do universo. Essa sensação de admiração e respeito é o começo de algo grandioso. Agora, por que isso é o ponto de partida para a sabedoria? Porque enquanto não reconhecermos que existe algo, ou melhor, alguém, muito maior do que nós, estaremos construindo sobre um terreno instável. Confiar unicamente no nosso raciocínio humano é como construir um castelo na areia. Pode parecer sólido por um tempo, mas mais cedo ou mais tarde, as ondas da vida o derrubarão. A Bíblia nos chama a começar com humildade, reconhecendo nossas limitações e a infinitude de Deus. É aí que a verdadeira sabedoria começa a florescer. Pense nisso. Uma pessoa soberba dificilmente aprende algo novo. Por quê? Porque acredita que já sabe tudo. Mas, quando nos aproximamos de Deus com uma atitude humilde, conscientes de que não temos todas as respostas, Ele nos guia. É como abrir uma janela em um quarto escuro. De repente, tudo começa a fazer sentido. Essa modéstia, essa capacidade de dizer: Deus, preciso da tua ajuda, é uma virtude que nos abre as portas para um conhecimento mais profundo e transformador. E aqui vem algo lindo. Essa sabedoria não é apenas informação. Não é acumular dados sobre Deus, mas conhecê-lo de forma pessoal. Você já imaginou conhecer o caráter de Deus tão intimamente que seus princípios moldem cada aspecto da sua vida? Quando você começa a entender seu amor, sua justiça, sua paciência, algo dentro de você muda. Não se trata de saber coisas sobre Deus, mas de viver um relacionamento com Ele que transforma a forma como você pensa, age e decide. E claro, isso exige fé. Uma fé que confia que os caminhos de Deus são sempre melhores, mesmo quando não os entendemos completamente. É fácil ser tentado pelas sabedorias do mundo, por ideias que prometem sucesso rápido ou satisfação imediata. Mas a fé em Deus nos leva a olhar além do superficial, a depender da sua orientação, mesmo quando o caminho parece incerto. É uma fé que vence obstáculos, porque sabe que Deus nunca falha. E isso não é algo teórico, você pode aplicar hoje mesmo. Comece dedicando tempo à oração, pedindo que Deus revele sua vontade. Leia sua palavra, não como um livro qualquer, mas como uma carta escrita especialmente para você.
Medite em versículos que lembrem seu caráter e sua grandeza. Quando enfrentar decisões difíceis, faça uma pausa e consulte a Deus primeiro. Praticar a humildade não é fácil, mas é poderoso. Liberta você do peso de precisar saber tudo e o permite descansar na sabedoria infinita de Deus. Por isso, o temor do Senhor não é apenas uma frase bonita, é uma chave que abre a porta para uma vida transformada. É o alicerce sobre o qual você pode construir uma vida cheia de propósito, paz e direção divina. Quando reconhecemos sua grandeza e nosso limite de controle, é aí que seu poder se ativa em nós. Então, se você está buscando sabedoria, se deseja uma mudança real, comece aqui, com reverência e conhecendo a Deus intimamente. Eu lhe prometo, você não vai se arrepender. Número 2. Tiago 1:5. A porta aberta para receber a orientação de Deus. Deixe-me lhe dizer algo que pode mudar a maneira como você vê suas decisões diárias e seus momentos de incerteza. Tiago 1:5 nos lembra algo poderoso. Se você precisa de sabedoria, basta pedi-la a Deus. Você percebe o quão acessível isso é? Não é necessário ter um diploma em teologia, nem ser espiritualmente perfeito. Este versículo não impõe condições complicadas. Simplesmente diz que, se você sente que lhe falta entendimento, Deus está ali, disposto a lhe dar o que você precisa. E Ele não dá com medida, não raciona. Ele dá abundantemente, sem julgá-lo por ter pedido. Agora, antes de seguir, pare um momento e pense. Quantas vezes tentamos enfrentar os problemas por conta própria? É fácil cair na armadilha da autossuficiência, não é? Achamos que conseguimos lidar com tudo, que nossas habilidades são suficientes. Mas a verdade é que nossas forças têm um limite. É aí que entra a humildade. Reconhecer que não temos todas as respostas não é fraqueza. Ao contrário, é o primeiro passo para um crescimento espiritual verdadeiro. É como admitir que você precisa de luz para caminhar por um caminho escuro. Não é algo de que você deva se envergonhar. Ao contrário, é um ato de sabedoria. E Deus, em sua generosidade infinita, não o repreende por pedir ajuda. Que reconfortante é isso, não é? Vivemos em um mundo em que muitas vezes sentimos que pedir apoio é sinal de fraqueza. Mas Deus não é assim. Ele não o fará sentir-se mal por precisar de sua orientação. Pelo contrário, Ele se alegra em lhe dar sabedoria, porque sabe o quanto você precisa dela para enfrentar os desafios da vida. É como um pai amoroso que está sempre disponível, não importando quantas vezes você recorra a Ele. Pedir sabedoria, no entanto, exige fé. E não falo de uma fé cega ou superficial, mas de uma confiança genuína no caráter de Deus, em sua bondade e no seu desejo de ajudá-lo. Porque, sejamos honestos, às vezes surgem dúvidas. Será que Deus realmente vai ouvir? Será que Ele vai responder? Mas aqui está o ponto. A fé vence essas dúvidas quando lembramos quem é Deus e o que Ele já fez em nossas vidas. Cada vez que Deus responde, nossa fé cresce e nos impulsiona a buscá-lo com mais confiança na próxima vez. E isso não fica apenas na teoria. Pense nas suas decisões diárias. Talvez você esteja considerando mudar de emprego, enfrentando um desafio familiar ou apenas buscando clareza em alguma área da sua vida. Deus quer fazer parte dessas decisões. Você pode começar incorporando a oração nesses momentos. Faça de forma simples. Senhor, preciso da tua orientação. Dá-me a sabedoria para ver as coisas da tua perspectiva. E quando receber uma resposta, anote. Mantenha um diário e escreva as vezes em que Deus respondeu. Isso não apenas ajudará você a lembrar da fidelidade dele, como também fortalecerá a sua fé. Além disso, não se esqueça, essa sabedoria está disponível em todo momento. Não é algo que você só possa pedir nas grandes crises da vida. Até nas coisas mais simples, Deus se interessa.
Você sabia que até uma decisão cotidiana pode ter um impacto eterno quando está alinhada à sua vontade? Por isso, não hesite em recorrer a Ele sempre, mesmo nas escolhas mais pequenas. Por fim, deixe-me lembrá-lo de algo importante. Quando você pede sabedoria, não está apenas recebendo direção, está cultivando um relacionamento mais profundo com Deus. Você está aprendendo a depender dele, a conhecer o seu coração e a sua maneira de guiar. E nesse processo, a sua vida começa a ser transformada, porque não é apenas a sua mente que muda, mas também a sua perspectiva, as suas prioridades e o seu modo de viver. Então, se hoje você está em busca de respostas, não se esqueça deste versículo. A sabedoria de Deus está ao seu alcance, pronta para ser derramada abundantemente sobre você. Basta pedi-la, crer na sua generosidade e estar disposto a seguir a sua direção. Número 3. 1 aos Coríntios, 1:30 Jesus, a fonte viva de sabedoria, justiça e redenção. Você sabia que a sabedoria não é apenas algo abstrato, um conceito flutuando nas nuvens, mas sim alguém real? Em 1 aos Coríntios 1:30, Paulo nos revela uma verdade incrível. Cristo é a personificação da sabedoria de Deus. Ele não apenas nos dá conhecimento, ele nos oferece um relacionamento com a própria verdade. É como se Deus tivesse colocado tudo o que significa a verdadeira sabedoria e encapsulado em Jesus. Isso significa que a sabedoria não é algo que você precise buscar desesperadamente. Ela está ao seu alcance quando você se conecta com Ele. Agora, reflita um momento. Em Cristo, não encontramos apenas salvação, o que já é extraordinário, mas também direção para a nossa vida diária. Paulo descreve Jesus como nossa justificação, santificação e redenção. Cada uma dessas palavras carrega um peso imenso. Justificação significa que, por meio dele, somos reconciliados com Deus. Santificação fala do processo de nos tornarmos mais parecidos com Ele, moldando nosso caráter. Redenção nos garante que fomos comprados por um preço altíssimo, libertos do pecado. Tudo o que precisamos para viver uma vida plena e em paz com Deus está em Cristo. Mas essa sabedoria não é algo teórico. Jesus nos deu exemplos práticos de como viver. Ao observarmos sua vida, vemos compaixão em ação, justiça com humildade e obediência total ao Pai. Essa sabedoria não fica suspensa no ar. Ela se ativa em nós quando o recebemos. E isso não serve apenas para nos transformar espiritualmente, mas também emocionalmente e até nos nossos relacionamentos. Ele toca cada área da nossa vida, mudando a forma como pensamos, agimos e nos relacionamos com os outros. Deixe-me lhe perguntar algo. O que significa para você confiar em Jesus como fonte de sabedoria? Crer nele não é apenas um ato momentâneo de fé, é um estilo de vida. A fé em Cristo nos abre a um nível de entendimento que vai além de qualquer filosofia. Enquanto as tendências e culturas mudam constantemente, a verdade de Jesus permanece firme. Confiar na sua sabedoria é escolher um caminho que não apenas faz sentido aqui e agora, mas também transcende a eternidade. Isso tem aplicações práticas no seu dia a dia. Pense nas suas decisões diárias. Como você reagiria diante de um conflito, de uma necessidade urgente ou de uma incerteza? Jesus nos mostra o caminho. Ele sempre agiu com amor, paciência e total dependência do Pai. Você pode seguir esse exemplo e aplicá-lo às suas próprias escolhas. Uma boa forma de começar é pela oração. Quando você ora, está se conectando diretamente à fonte de sabedoria. Peça a Jesus que lhe mostre como agir, e ele fará isso. Além disso, render-se a Cristo significa abrir mão do orgulho. Muitas vezes queremos ter o controle de tudo, mas confiar na sua sabedoria implica submeter nossos planos e sonhos à sua vontade. É nessa rendição que encontramos a verdadeira liberdade. E isso não impacta apenas a sua vida, também influencia aqueles ao seu redor.
Quando as suas decisões refletem a sabedoria de Cristo, você está testemunhando o seu amor e o seu poder transformador. Lembre-se, permanecer em Cristo é fundamental. Ele é a fonte inesgotável de sabedoria. Não se trata de uma mudança superficial, mas de uma transformação profunda, de dentro para fora. Permita que sua palavra o guie. Deixe que sua sabedoria molde os seus valores e decisões. E enquanto você faz isso, notará que a sua vida não apenas muda para melhor, mas também se torna um farol de luz para outros. Portanto, quando pensar na sabedoria de Deus, lembre-se de que ela tem um rosto, um nome e um amor inabalável: Jesus. Ele não é apenas sabedoria, ele é justiça, santificação e redenção. E quando você o segue, responde ao chamado para descobrir a sabedoria que vem de Deus e transforma a sua vida com o seu poder. Número 4. Colossenses 2:3. Encontrando o baú de tesouros da sabedoria escondidos em Cristo. Preste atenção nisso. Colossenses 2:3 nos diz que, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Você percebe o peso dessas palavras? Não são alguns tesouros, não são certas ideias isoladas. São todos. Cada resposta que você procura, cada direção que você precisa, tudo o que poderia transformar a sua vida está nele. Mas aqui está o detalhe interessante: eles estão escondidos. Isso não significa que Deus os mantenha fora do nosso alcance. Pelo contrário, implica que devemos buscar com intenção, com um coração disposto a descobrir. É como se Deus quisesse que vivêssemos uma aventura com Ele, desenterrando cada um desses tesouros na nossa caminhada diária. Às vezes queremos respostas imediatas, mas e se a sabedoria de Cristo exigir que paremos, que busquemos com perseverança? Pense em um explorador que não desiste até encontrar o que procura. Assim deveríamos ser nós com a sabedoria de Deus. Cada vez que abrimos a Bíblia, cada momento de oração, cada reflexão na palavra é uma oportunidade para encontrar algo novo, algo que transforme nossa perspectiva. Deus não esconde sua sabedoria por egoísmo. Ele a esconde para que aprendamos a valorizá-la, para que nosso caráter seja moldado no processo de buscá-la. O incrível desses tesouros em Cristo é que eles não são apenas espirituais, mas também práticos. Você já se perguntou como lidar com um conflito no trabalho? Como administrar uma situação difícil na sua família? A sabedoria de Jesus transcende qualquer divisão entre o sagrado e o cotidiano. Suas ensinanças estão repletas de princípios que podemos aplicar diretamente na vida diária. Sua compaixão nos mostra como tratar os outros. Sua paciência nos ensina a esperar nos tempos difíceis. Sua obediência ao Pai nos inspira a buscar a vontade de Deus antes da nossa. Mas há algo que não podemos esquecer. Para acessar esses tesouros, precisamos de fé. Uma fé que declare: creio que em Cristo está tudo o que preciso. Sem essa fé, é fácil cair nas soluções rápidas e superficiais que o mundo oferece. Mas quando confiamos que Ele tem o melhor para nós, nossa busca ganha um novo propósito. Por meio da oração, podemos nos aproximar e pedir direção. Não é maravilhoso que Jesus esteja disposto a nos revelar sua sabedoria a qualquer momento? Só precisamos nos achegar e pedir. Agora, deixe-me tornar isso mais prático. Na próxima vez que você enfrentar uma decisão, envolva Jesus no processo. Antes de agir, pergunte: Senhor, o que queres que eu faça? Qual caminho devo seguir? Anote o que sentir que Ele está lhe revelando. E quando vir o fruto dessa decisão, agradeça. Cada pequeno momento de clareza na sua palavra deve ser considerado um tesouro. Não subestime a importância dessas revelações, pois são peças que formam um quadro maior. Além disso, você não precisa buscar esses tesouros sozinho. Cerque-se de pessoas que também estão nessa aventura espiritual. Compartilhar o que Deus lhe revela pode aprofundar seu entendimento e fortalecer sua fé. E lembre-se de celebrar cada descoberta, grande ou pequena.
Cada vez que você experimenta uma verdade da sabedoria de Cristo, está sendo transformado para refletir o seu caráter. Assim, se a sabedoria e o conhecimento são como um baú de tesouros, Jesus é o mapa que leva você diretamente a eles. Não importa quão complicado pareça o caminho, sua sabedoria está disponível para cada decisão, cada momento de incerteza, cada aspecto da sua vida. Quando você se compromete a buscar esses tesouros, algo poderoso acontece. A sua vida começa a se alinhar com a vontade de Deus, e o seu poder transformador se torna evidente em tudo o que você faz. Número 5. Efésios 1:17. Quando Deus abre seus olhos para ver além do natural. Você já percebeu que há momentos na vida em que parece que precisamos de algo mais do que lógica ou raciocínio humano? Efésios 1 nos revela algo impressionante. Paulo ora para que Deus nos dê um espírito de sabedoria e de revelação, uma iluminação que não vem de nós mesmos, mas diretamente do céu. Isso não é apenas conhecimento. É como se Deus acendesse uma luz no mais profundo do nosso ser, permitindo-nos ver o seu caráter e a sua vontade com uma clareza que transcende o natural. Repare em algo interessante. Paulo não diz que essa sabedoria e revelação são para poucos escolhidos. Não se trata de privilégios exclusivos, mas de um presente que Deus está disposto a dar a todos os seus filhos. E o melhor de tudo é que isso não se baseia no quanto você sabe ou no quão espiritualmente maduro você se considera. É o Pai da Glória quem toma a iniciativa de abrir seus olhos espirituais para que você possa compreender coisas que antes pareciam ocultas. E aqui vem algo fundamental: reconhecer que precisamos dessa revelação. Porque, sejamos honestos, o nosso raciocínio tem limites. Podemos tentar compreender as Escrituras ou discernir a vontade de Deus por conta própria, mas, sem a sua intervenção, corremos o risco de permanecer na superfície. Por isso, Paulo não confia no esforço humano. Ele ora para que Deus seja quem ilumine o coração dos crentes. Essa dependência total da graça de Deus é o primeiro passo para uma vida transformada. A sabedoria de Deus não é como os dados que acumulamos na escola ou as habilidades que aperfeiçoamos no trabalho. Ela é prática, mas também profunda. Ela muda não apenas como vemos os nossos problemas, mas também como interpretamos nossos relacionamentos, nossas metas e até os desafios que enfrentamos. Quando Deus nos dá revelação, não apenas entendemos o que está acontecendo, passamos a ver as coisas da perspectiva dele. Isso redefine nossas prioridades e nos dá uma confiança que não vem de nós, mas do fato de saber que estamos alinhados com a sua vontade. Mas como acessamos essa sabedoria e revelação? É aqui que entra a fé. Crer que Deus não apenas pode, mas quer abrir os nossos olhos é fundamental. E essa fé não é passiva. Paulo não queria que os crentes apenas esperassem. Ele os incentivava a buscar ativamente. Ore, fale com Deus, faça perguntas, até as mais simples. Porque quando você se aproxima dele com humildade e expectativa, algo poderoso acontece. Você começa a receber respostas, direção e uma clareza que enche o coração de paz. Imagine se você fizesse de Efésios 1 uma oração diária, antes de ler a Bíblia, antes de tomar uma decisão importante, antes de enfrentar um dia cheio de incertezas. Você poderia dizer algo como: Senhor, dá-me um espírito de sabedoria e de revelação para te conhecer mais e para compreender a tua vontade. Essa oração não apenas muda como você vê as circunstâncias, ela muda como você vê a Deus. Você começa a experimentar um relacionamento mais profundo com Ele, uma comunhão que vai além do que acreditava ser possível. E isso não é algo que você deva fazer sozinho. Cerque-se de outros crentes que também buscam essa revelação. Compartilhe o que Deus lhe mostra, ouça o que Ele está fazendo na vida deles. Essa troca vai enriquecer ainda mais o seu entendimento. Porque a sabedoria de Deus não é estática.
Ela é como um rio que flui e cresce à medida que você mergulha nele. É isso que torna a vida cristã tão emocionante. Não fomos destinados a viver na rotina ou na mediocridade espiritual. Deus quer que vivamos em uma dimensão onde o seu espírito de sabedoria e revelação nos transforme constantemente. E quando isso acontece, não apenas entendemos mais, vivemos melhor. Cada decisão, cada pensamento, cada ação reflete o seu caráter. E isso tem um impacto eterno. Portanto, não fique na superfície. Busque essa revelação, ore com expectativa e prepare-se para ver como Deus abre os seus olhos para enxergar além do natural e transforma a sua vida com o seu poder. Número 6. Tiago 3,17. Quando a sabedoria celestial se torna visível no seu modo de viver. Deixe-me lhe dizer algo. A sabedoria que vem de Deus não é algo abstrato, algo que simplesmente se sente ou se menciona de vez em quando. Ela é real, visível e transformadora. Tiago 3 nos dá uma descrição clara e poderosa. Essa sabedoria é pura, pacífica, amável, bondosa, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem incerteza nem hipocrisia. Se você pensar bem, essa lista pinta uma imagem de como deveria ser a nossa vida quando estamos verdadeiramente conectados com Deus. Agora isso nos leva a uma pergunta importante. Como podemos reconhecer essa sabedoria em nossas vidas e no mundo ao nosso redor? Para começar, Tiago faz algo interessante. Ele não se concentra apenas no que a sabedoria é, mas também em como ela se manifesta. Ela é pacífica, promove unidade ou gera divisão. Ela é amável e bondosa ou está carregada de egoísmo. É aqui que podemos discernir se algo vem do alto ou se é apenas uma versão terrena e distorcida daquilo que pensamos ser sabedoria. A verdadeira sabedoria não tem motivações ocultas ou mesquinhas. Ela é pura tanto na sua origem quanto na sua intenção. E repare, essa pureza é a primeira coisa que Tiago menciona. É como se ele dissesse, se não é pura, não pode ser celestial. A sabedoria de Deus não é contaminada pelo ego ou pela inveja. Pelo contrário, carrega uma intenção genuína de edificar, trazer paz e refletir o caráter de Deus. Isso é algo que devemos considerar toda vez que tomamos uma decisão ou avaliamos nossas próprias atitudes. Nossas ações e pensamentos refletem essa pureza? Outro ponto incrível dessa sabedoria é que ela não apenas transforma o nosso interior, mas também impacta nossos relacionamentos. A amabilidade, a misericórdia e os bons frutos que Tiago menciona são traços que se refletem em como tratamos os outros. Estamos sendo amáveis com quem nos rodeia? Nossa vida está produzindo frutos visíveis como o perdão, a paciência e o amor? Quando a sabedoria do alto está ativa em nós, nossas interações mudam. Não buscamos apenas ganhar um argumento ou fazer valer a nossa vontade. Buscamos construir, curar e promover unidade. Mas não podemos esquecer algo crucial. Não conseguimos produzir essa sabedoria por conta própria. Precisamos de Deus, precisamos depender dele e orar continuamente para que o seu Espírito molde nossas atitudes e decisões. Você sabe o quão poderoso é orar pedindo essa sabedoria? É reconhecer que nossas forças são limitadas e que precisamos da ajuda do céu para viver de acordo com a sua vontade. Não é uma oração passiva, mas ativa, que busca a intervenção divina em cada aspecto da nossa vida. E aqui entra a fé. Precisamos crer que Deus realmente quer nos dar essa sabedoria. É um presente que Ele está disposto a derramar abundantemente, mas que exige que nos aproximemos com expectativa. E não se trata apenas de pedi-la, mas de viver de acordo com ela. Quando enfrentamos um desacordo, podemos parar e perguntar: estou sendo pacífico? Estou agindo com amabilidade e misericórdia? Essas perguntas não apenas nos ajudam a refletir, mas também nos alinham com o coração de Deus.
Além disso, essa sabedoria tem um impacto muito maior do que imaginamos. Ela não transforma apenas a nossa vida pessoal, também é um testemunho para aqueles que nos cercam. Quando vivemos com pureza, paz e misericórdia, as pessoas percebem. Elas veem algo diferente, algo que só pode vir de Deus. E isso abre portas para compartilhar o Evangelho, para mostrar que o amor e a graça de Deus são reais e estão disponíveis para todos. Por isso, cada dia é uma oportunidade para avaliar nossas atitudes e decisões à luz dessa sabedoria celestial. É um chamado para permitir que Deus transforme o nosso caráter e para refletir o seu amor em tudo o que fazemos. Porque, quando a sabedoria do alto se torna visível no nosso modo de viver, não apenas nossas vidas mudam, também impactamos aqueles ao nosso redor, cumprindo o propósito divino de ser luz em um mundo que tanto precisa. Número 7. Provérbios 2:6, onde encontrar a fonte inesgotável da sabedoria divina. Provérbios 2:6 nos leva diretamente à fonte de todo o conhecimento verdadeiro. É como se o autor quisesse garantir que não percamos tempo procurando respostas em lugares errados. Ele nos diz que é o Senhor quem dá a sabedoria e que da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Isso significa que a verdadeira sabedoria não é algo que você possa acumular simplesmente lendo livros ou estudando teorias. É um presente divino, uma fonte que nunca se esgota e que está disponível para aqueles que a buscam sinceramente. Quando pensamos no mundo de hoje, cheio de informação e opiniões por todos os lados, este versículo nos convida a parar e refletir. Quantas vezes confiamos na nossa própria lógica ou nos conselhos de outros, apenas para perceber que não foram suficientes? É aqui que Deus entra como a única fonte totalmente confiável. A ciência e a filosofia têm o seu lugar, claro, mas são limitadas, mudam com o tempo e não podem oferecer a sabedoria eterna que flui do Senhor. Deus não apenas conhece todas as coisas, a sua sabedoria também está impregnada de amor e de justiça perfeita, o que a torna única. E aqui está algo que muda a perspectiva. Esse conhecimento que vem de Deus não é teórico, não é apenas uma acumulação de dados. É prático, moldador e transformador. Quando nos abrimos para ouvir a sua voz, nosso coração muda, nossas decisões melhoram e nossos relacionamentos se enchem de paz e propósito. Isso acontece porque a sabedoria divina foi projetada para nos guiar na vida diária, não apenas para responder perguntas abstratas. É como ter acesso a um mentor perfeito que sabe exatamente o que você precisa em cada situação. Mas receber essa sabedoria requer algo essencial: fé. Não basta reconhecer que Deus é a fonte. É preciso confiar na sua direção e estar disposto a obedecê-la. Ter fé significa crer que, quando nos dirigimos a Ele em oração, Ele responde. Significa nos aproximarmos da sua palavra, sabendo que cada versículo pode ser uma revelação direta da sua vontade. E o mais maravilhoso é que Deus não dá a sua sabedoria de forma limitada. Ele a concede abundantemente àqueles que o buscam com um coração humilde e sincero. Pense assim: cada vez que você lê a Bíblia, está ouvindo a voz de Deus. Cada vez que ora pedindo direção, você está abrindo a porta para que o seu conhecimento preencha a sua vida. Mas isso não acontece automaticamente. É um processo que requer consistência. Por isso, dedicar tempo diário à leitura bíblica não é apenas uma disciplina, é um caminho para acessar essa fonte inesgotável. E você não precisa fazer isso sozinho. Compartilhar o que aprende com outros crentes fortalece a sua fé e ajuda a aprofundar a sua compreensão. Algo ainda mais impactante é como essa sabedoria se torna uma fortaleza interior em um mundo cheio de incertezas. Onde as opiniões mudam e as circunstâncias são instáveis, saber que dependemos de Deus nos dá a estabilidade.
É como ter uma bússola que sempre aponta para o norte, não importando o quão caótico seja o terreno. Por isso, toda vez que você enfrentar uma decisão importante, ou mesmo um desafio cotidiano, faça esta pergunta: o que a palavra de Deus diz sobre isso? Porque é ali, na sua palavra, que está o conhecimento de que você precisa. Não importa quão confuso pareça o caminho, a voz de Deus sempre traz clareza. E quando você decide beber dessa fonte divina, a sua vida não apenas muda, ela é completamente transformada. Porque quando a sabedoria vem de Deus, ela impacta cada aspecto do seu ser, dos seus pensamentos às suas ações, e o enche de um propósito eterno. Este é o chamado. Aproxime-se da fonte de Deus, busque primeiro a sua sabedoria, deixe que a sua voz guie os seus passos. E enquanto você fizer isso, experimentará o poder transformador do seu conhecimento. Um poder que sustenta, guia e renova você dia após dia. Número 8. Provérbios 3:13. A verdadeira felicidade por meio da compreensão divina. Você já se perguntou o que significa ser realmente feliz? Provérbios 3 nos dá uma resposta tão clara quanto profunda. Bem-aventurado o homem que acha a sabedoria e o que obtém o entendimento. Perceba que não diz, feliz é aquele que tem riquezas, ou dichoso é aquele que nunca enfrenta problemas. Não, a Bíblia nos ensina que a verdadeira felicidade, aquela que não desmorona diante das dificuldades, vem de encontrar a sabedoria que só Deus pode dar. É um tipo de felicidade que não depende das circunstâncias, mas de uma compreensão mais profunda de quem é Deus e do que Ele quer para as nossas vidas. O mundo nos vende constantemente uma ideia de felicidade baseada em coisas passageiras. Comprar aquele carro, conseguir aquela promoção, ter mais seguidores nas redes sociais. Tudo isso pode nos fazer sentir bem por um momento. Mas, e depois? Quando essas coisas não preenchem o vazio, buscamos algo mais, e o ciclo se repete. Em contrapartida, a sabedoria de Deus nos oferece uma alegria diferente. Uma que não se esgota nem depende do que é externo. É uma alegria interna que surge ao compreender o caráter de Deus e o seu propósito para nós. Mas essa felicidade não acontece por acaso. A sabedoria não se encontra simplesmente caminhando pela rua. Ela exige uma busca intencional. Deus não nos obriga a recebê-la, mas a coloca à nossa disposição quando nos aproximamos dele, quando abrimos a sua palavra com um coração disposto a aprender. É como se estivéssemos cavando em busca de um tesouro inesgotável. E o melhor é que quanto mais buscamos, mais encontramos. Deus nunca deixa de nos dar o seu conhecimento e a sua direção. Além disso, essa sabedoria transforma a nossa vida de forma prática. Não é algo que fica apenas na mente como um conceito bonito. Ela se reflete nas nossas decisões, na forma como tratamos os outros e em como enfrentamos os desafios. É como uma lâmpada que ilumina o nosso caminho, ajudando-nos a evitar tropeços e a tomar decisões que nos conduzem ao bem. Quando seguimos a sabedoria de Deus, nos afastamos dos erros que trazem sofrimento desnecessário e nos aproximamos de uma vida cheia de propósito e paz. Tudo isso, porém, requer fé. Fé para acreditar que a sabedoria de Deus é melhor do que as nossas próprias ideias. Às vezes, as nossas emoções nos empurram numa direção, mas a sabedoria divina nos mostra outro caminho. Será que confiamos o suficiente para segui-lo? É um ato de rendição, dizer Deus, confio que tu sabes mais do que eu, mesmo quando não entendo tudo. A boa notícia é que essa sabedoria não só traz clareza, mas também proteção. Ela nos ajuda a evitar decisões impulsivas, a construir relacionamentos saudáveis e a viver com integridade. E com o tempo, essa vida cheia de sabedoria deixa um impacto duradouro. Não transforma apenas a nossa felicidade pessoal, mas também a daqueles que nos cercam.
é um legado que transcende gerações, mostrando a outros o poder transformador de uma vida guiada por Deus. Então, como podemos aplicar isso hoje mesmo? Comece fazendo uma pausa e avaliando as suas decisões atuais. Pergunte-se: estou buscando a sabedoria de Deus nisso? Estou tomando decisões baseadas nos seus princípios ou nas minhas próprias emoções? Dedique tempo para ler a Bíblia, refletindo sobre como a sua palavra pode guiá-lo nas áreas específicas onde você precisa de direção. E celebre cada pequeno avanço. Reconheça como Deus está agindo na sua vida e agradeça por isso. A verdadeira felicidade não é um mistério nem está fora do seu alcance. Ela está disponível para você por meio da sabedoria divina. Tudo o que você precisa é buscá-la com um coração sincero e uma fé que confia nas promessas de Deus. Quando fizer isso, descobrirá que essa sabedoria não só enche você de alegria, mas também transforma cada canto da sua vida, dando-lhe uma paz e uma felicidade que nenhuma conquista humana pode igualar. Número 9. Provérbios 4:7. Acima de tudo, certifique-se de obter sabedoria. Preste bem atenção. Provérbios 4:7 nos diz algo que deveria nos fazer parar e refletir seriamente sobre as nossas prioridades. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Salomão não está sugerindo, não está dizendo se você tiver tempo ou se não houver nada mais importante. Ele está declarando que, acima de qualquer coisa, a sabedoria deve ocupar o primeiro lugar. É como se ele estivesse gritando do coração: não deixe que nada neste mundo se interponha entre você e a sabedoria que vem de Deus. Por quê? Porque as posses materiais, por mais valiosas que pareçam, são temporárias. Podem desaparecer de um momento para o outro, mas a sabedoria divina é eterna. Ela permanece com você em toda circunstância e o guia até nos momentos mais escuros. Pense nisso. Quando tudo o mais falha, o que sobra? A sabedoria de Deus lhe dá estabilidade, clareza e direção. É como um farol que guia você através das tempestades da vida. E aqui está algo que muitas vezes deixamos passar. Adquirir sabedoria não é automático, não acontece simplesmente porque somos cristãos ou porque frequentamos a igreja. Requer intenção, é uma busca ativa, abrir a palavra de Deus com o coração disposto, orar pedindo discernimento e estar pronto para aplicar o que aprendemos. É um compromisso, uma decisão diária de priorizar o eterno sobre o temporário. Isso não significa que devamos descartar tudo o que é material ou prático. Deus não nos chama para ignorar nossas responsabilidades, mas nos convida a reorganizar nossas prioridades. Onde você está investindo mais tempo e energia? Em acumular coisas ou em adquirir a sabedoria que pode transformar a sua vida? A verdade é que quando fazemos da sabedoria de Deus a nossa prioridade, até mesmo as coisas materiais encontram o seu lugar certo. Tomamos melhores decisões financeiras, administramos melhor o nosso tempo e cultivamos relacionamentos mais saudáveis. Adquirir sabedoria também exige humildade, reconhecer que não sabemos tudo e que precisamos ser ensinados. Isso pode ser difícil em um mundo que valoriza tanto a autossuficiência, mas deixe-me lhe dizer algo. A humildade é a chave que abre a porta da sabedoria. Quando você se aproxima de Deus com um coração disposto, Ele promete ensinar, guiar e mostrar coisas que você jamais poderia descobrir sozinho. E aqui vem a parte mais emocionante. Deus não dá a sua sabedoria com medida. Ele não lhe oferece uma pequena porção e diz para você se virar com isso. A sua palavra diz que Ele dá abundantemente àqueles que o buscam, mas também requer fé. Fé para acreditar que a sabedoria dele é melhor do que a nossa lógica humana, que vale a pena buscá-la, mesmo que o mundo diga o contrário.
Isso tem aplicações práticas imediatas. Antes de tomar uma decisão, faça uma pausa e pergunte: isso está alinhado com a sabedoria de Deus? Isso reflete os seus princípios ou apenas o que eu quero? Avalie como você está usando o seu tempo e seus recursos. Está investindo em coisas que têm impacto eterno ou apenas no que é passageiro? Essas perguntas não são fáceis, mas são essenciais para construir uma vida que realmente reflita a prioridade que Salomão nos ensina neste versículo. Quando você faz da sabedoria de Deus a sua prioridade, algo incrível acontece. A sua vida se transforma de dentro para fora. Suas decisões começam a ter um propósito maior. Seus relacionamentos florescem e você encontra paz mesmo em meio à incerteza. Porque no fim das contas, a sabedoria divina não apenas ajuda você a viver bem, ela o aproxima mais do coração de Deus, do seu plano perfeito e da vida abundante que Ele deseja para você. Portanto, não adie mais. Faça da busca pela sabedoria de Deus a sua maior prioridade. É um investimento que nunca deixará você vazio, uma riqueza que ninguém pode tirar e um caminho seguro para a transformação e a plenitude que só Ele pode oferecer. Número 10. Provérbios 16. 16 mais preciosa do que o ouro, a riqueza eterna da sabedoria. Deixe-me lhe dizer algo que pode mudar completamente a sua perspectiva. Provérbios 16:16 nos ensina que é melhor adquirir sabedoria do que ouro precioso, e obter entendimento vale mais do que a prata. Em um mundo que frequentemente mede o sucesso com base no que é material, este versículo nos dá uma reviravolta radical. Ele nos diz que existe algo muito mais valioso, algo que não se pode comprar nem perder, a sabedoria divina. E quando pensamos bem, isso faz todo sentido. De que adianta acumular riquezas se você não sabe como usá-las? Se não tem paz? Se lhe falta propósito? O ouro e a prata podem comprar coisas sim, mas são limitados. Se gastam, perdem o brilho e, em última análise, não conseguem preencher os vazios da alma. A sabedoria, em contrapartida, é um tesouro eterno. Não importa quanto você a compartilhe ou quantos desafios enfrente, ela não se esgota. Pelo contrário, cresce, guia e transforma cada aspecto da sua vida. Ela é a ferramenta que ajuda a enfrentar decisões difíceis, a construir relacionamentos saudáveis e a viver com propósito. E aqui está o mais interessante. A sabedoria não impacta apenas a sua vida pessoal, mas também a forma como você se relaciona com os outros. Uma pessoa sábia inspira, edifica e deixa um legado. É alguém que toma decisões baseadas em princípios eternos e não em emoções passageiras ou no que o mundo diz ser importante. Essa é a diferença entre quem vive para o que é temporário e quem vive para o que é eterno. Agora, adquirir sabedoria requer fé. Fé para acreditar que a sabedoria de Deus é melhor do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer. Porque, sejamos sinceros, o mundo nos diz constantemente para acumular mais, ter sucesso a qualquer custo e basear nossa identidade no que possuímos. Mas Deus nos chama para algo muito mais profundo. Ele nos convida a investir no que realmente importa, no que tem valor eterno. Por isso, é importante avaliar nossas prioridades. Pergunte-se: em que estou investindo meu tempo, minha energia e meu coração? Estou buscando coisas com prazo de validade ou a sabedoria que vem de Deus? A verdade é que quando você faz da sabedoria divina a sua prioridade, tudo o mais encontra o seu lugar certo. Suas metas se alinham com o propósito de Deus, suas decisões se tornam mais claras e seus relacionamentos florescem. Isso não significa que as coisas materiais sejam ruins. O ouro e a prata têm seu propósito, mas nunca devem ocupar o lugar central. A sabedoria ensina como usar o que você tem de forma a glorificar a Deus e abençoar outras pessoas. E isso é algo que o dinheiro por si só nunca poderá fazer.
Na prática, isso pode ser tão simples quanto começar cada dia buscando a direção de Deus, ler a sua palavra, meditar nela e orar pedindo discernimento. Pergunte como aplicar a sua sabedoria nas decisões que você enfrenta hoje. Também pode significar cercar-se de pessoas que valorizam e buscam a sabedoria divina, que o encorajam a crescer e a focar no que é eterno. A sabedoria também protege você. Quando as suas decisões se baseiam em princípios eternos, você evita cair em armadilhas como a ganância, o orgulho ou a inveja. Em vez disso, vive com um coração agradecido, confiando que Deus provê tudo de que precisa. Essa confiança traz paz, mesmo em meio à incerteza. No fim das contas, Provérbios nos lembra que a verdadeira riqueza não está no que podemos acumular, mas no que Deus pode depositar em nossas vidas. É um chamado para mudar a nossa perspectiva, investir no que realmente importa e experimentar uma transformação profunda ao priorizar a sabedoria que vem dele. Porque quando você escolhe buscar o que é eterno, encontra não apenas direção, mas uma vida plena e cheia de propósito, e isso, sem dúvida, vale mais do que todo o ouro do mundo. Número 11, Jó 28, 28. O segredo para o bem, reverência e integridade. Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. Este versículo de Jó 28, 28 contém um princípio tão poderoso quanto transformador. Não se trata de um temor que paralisa, mas de uma reverência profunda, um respeito absoluto que reconhece quem é Deus e nos leva a honrar a sua vontade. Esse tipo de temor não oprime, ele liberta. Liberta-nos da escravidão do pecado, das decisões precipitadas e dos caminhos que parecem corretos, mas terminam em destruição. Reverenciar a Deus é reconhecê-lo como a autoridade suprema na nossa vida. É dar-lhe o primeiro lugar em cada decisão, em cada plano e em cada pensamento. E isso não nasce de uma imposição, mas de um ato voluntário. Escolhemos nos submeter à sua direção porque confiamos que Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não entendemos completamente o seu plano. Essa confiança é a base sobre a qual construímos uma vida de sabedoria. Mas aqui está o detalhe. Não basta reverenciar a Deus apenas na teoria. Jó conecta essa reverência com uma ação concreta: apartar-se do mal. Não é suficiente admirar a santidade de Deus à distância. Precisamos caminhar nessa direção, deixando para trás tudo o que nos afasta da sua vontade. Isso exige discernimento, estar atentos às situações que podem nos desviar e coragem para dizer não quando algo não honra a Deus. Porque a sabedoria não é apenas um conceito, é um modo de viver. Apartar-se do mal significa ser intencional na nossa conduta. Implica reconhecer as áreas da nossa vida onde estamos sendo coniventes com o pecado e decidir nos afastar dele. Isso pode estar no tipo de entretenimento que consumimos, na forma como lidamos com nossos relacionamentos, nas nossas palavras ou até nos pensamentos que permitimos habitar em nossa mente. Não é fácil, mas é possível. E cada pequeno passo em direção à santidade nos aproxima mais do coração de Deus. A fé desempenha um papel crucial nesse processo. É acreditar que caminhar em integridade, mesmo quando parece difícil, sempre será a melhor decisão. Às vezes, escolher o caminho certo pode significar ir contra a corrente, enfrentar críticas ou abrir mão de coisas que nos parecem importantes. Mas a fé nos lembra de que a recompensa vale a pena. Deus honra a obediência, e ainda que nem sempre vejamos os frutos imediatamente, podemos ter a certeza de que sua aprovação e paz estão conosco. Pense em Jó. Apesar das provas mais duras, ele não deixou de reverenciar a Deus nem de se afastar do mal. Sua vida é um testemunho de que, mesmo quando as circunstâncias são adversas, a reverência e a integridade têm peso eterno.
E embora a recompensa possa não ser imediata, ela sempre chega. Pode se manifestar em paz interior, em relacionamentos restaurados ou na certeza de que estamos andando no propósito de Deus. Para aplicar isso na nossa vida, precisamos começar identificando as áreas onde devemos nos afastar do mal com mais intencionalidade. Talvez seja nas nossas palavras, nas nossas prioridades ou na forma como lidamos com nossas emoções. Uma ferramenta útil é colocar lembretes visuais, como versículos que nos incentivem a refletir antes de agir. Também é valioso cercar-se de pessoas que compartilham o mesmo desejo de viver em integridade. Ter amigos ou mentores que nos desafiem e nos encorajem pode fazer uma grande diferença. A reverência a Deus não é apenas o ponto de partida da sabedoria, é o que nos mantém no caminho certo. É como uma âncora que nos sustenta firmes, mesmo em meio às tempestades. E apartar-se do mal é a expressão prática dessa reverência. É dizer a Deus com nossas ações: confio em Ti, no Teu caminho e no Teu propósito para a minha vida. Quando vivemos assim, experimentamos uma transformação profunda. A sabedoria de Deus começa a moldar não apenas as nossas decisões, mas também o nosso caráter. Número 12. 1 aos Coríntios 2:6. Uma sabedoria reservada para os corações amadurecidos na fé. A sabedoria de Deus não é algo que possa ser entendido de forma superficial. Paulo, em 1 aos Coríntios 2:6, deixa isso muito claro, quando diz que essa sabedoria está reservada para os que alcançaram maturidade. E aqui vale a pena parar e refletir. O que significa essa maturidade? Não estamos falando de quantos anos você frequenta a igreja ou de quanto conhecimento bíblico acumulou. Estamos falando de uma fé que cresceu, que foi provada e que continua buscando mais de Deus com humildade e compromisso. A diferença entre a sabedoria divina e a sabedoria mundana é enorme. O mundo celebra conquistas, posições e o intelecto humano, mas tudo isso tem prazo de validade. Mesmo as figuras mais poderosas e admiradas deste século estão sujeitas à temporalidade. Em contrapartida, a sabedoria de Deus é eterna. Não depende de modas, de avanços tecnológicos ou da opinião pública. É uma verdade imutável que transcende gerações e que sempre está alinhada com o propósito eterno de Deus. Essa sabedoria não foi projetada para ser compreendida por uma mente natural ou carnal. Ela requer uma transformação interior, um processo que começa com a fé básica e cresce em direção a um relacionamento mais profundo com Deus. Amadurecer espiritualmente significa deixar de buscar a Deus apenas para receber bênçãos e passar a buscá-lo porque o amamos, porque desejamos conhecê-lo mais e viver para a sua glória. É aprender a discernir o que realmente importa, o que tem valor eterno, e deixar para trás as distrações que o mundo oferece. Para alcançar essa maturidade, precisamos de uma fé que cresça constantemente. Isso não acontece da noite para o dia. É um processo, um caminho que exige rendição à vontade de Deus, vez após vez. E nesse processo, a humildade desempenha um papel essencial. Reconhecer que não sabemos tudo, que ainda temos muito a aprender e que precisamos depender da direção divina. Deus não revela a sua sabedoria aos autossuficientes, mas àqueles que se aproximam dele com um coração quebrantado e disposto a ser moldado. A maturidade também requer disciplina e constância. Estudar a palavra de Deus não apenas por obrigação, mas por prazer. Orar não apenas para pedir, mas para ouvir a sua voz. E cercar-se de uma comunidade de fé que encoraje, corrija e desafie a continuar crescendo. Porque a maturidade espiritual não é um caminho que possamos percorrer sozinhos. Precisamos do apoio de outros crentes que já trilharam parte desse percurso e que podem nos orientar com sabedoria.
Um coração maduro começa a ver as coisas de forma diferente. Valoriza mais o eterno do que o temporário. Encontra propósito até mesmo nas provações, porque sabe que Deus usa tudo para o bem. E essa maturidade não transforma apenas o nosso relacionamento com Deus, mas também nossas relações com os outros. Uma pessoa madura na fé é mais paciente, mais compassiva e mais disposta a servir. Para aplicar isso no dia a dia, precisamos começar nos avaliando. Estou crescendo na minha fé ou me estagnei? Estou buscando a Deus com profundidade ou me acomodei em um relacionamento superficial? Esse tipo de autoexame é essencial para identificar as áreas em que precisamos avançar. E uma vez identificadas, devemos dar passos concretos, dedicar mais tempo à leitura bíblica, à oração e à comunhão com outros crentes. Permita que Deus trabalhe nas áreas que precisam ser transformadas. A sabedoria de Deus é um tesouro reservado para aqueles que estão dispostos a amadurecer espiritualmente. É um chamado a não nos conformarmos, a ir além do básico e aprofundar o nosso relacionamento com Cristo. Porque quando alcançamos essa maturidade, começamos a ver o mundo com os olhos de Deus. E isso não apenas transforma a nossa vida, mas também nos torna agentes de transformação no mundo ao nosso redor. Esse é o poder de uma fé madura. Viver com propósito, guiados por uma sabedoria que nunca perece e que reflete a glória do Deus eterno. Número 13. Daniel 2:20 e Deus muda reis, muda tempos e quer compartilhar sua sabedoria com você. Deus não está apenas envolvido em nossas vidas pessoais. Ele tem as rédeas da história em suas mãos. Daniel 2:21 nos lembra uma verdade impressionante. Ele muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Essa declaração não é apenas um eco da soberania divina, mas também um convite para confiar plenamente que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece incerto. Quando vemos mudanças na liderança mundial ou nos sistemas sociais, é natural sentir insegurança ou até medo. Mas este versículo nos oferece uma perspectiva celestial. Nada acontece fora do conhecimento e da vontade de Deus. Ele move os fios da história, desde os tronos mais altos até os detalhes mais pequenos. Isso nos dá paz em meio ao caos. Ainda que governos mudem, economias oscilem ou as épocas sejam imprevisíveis, Deus permanece no trono, executando o seu plano perfeito. E o melhor de tudo é que esse mesmo Deus soberano, que move reinos e épocas, também deseja compartilhar sua sabedoria com você. Não estamos falando de qualquer sabedoria, mas de uma que transcende os limites do conhecimento humano. Ele concede essa sabedoria aos sábios, àqueles que têm um coração humilde e disposto a aprender. Sabe por quê? Porque a verdadeira sabedoria não começa nas nossas habilidades, mas em um coração que reverencia a Deus e busca a sua direção com sinceridade. Deus não impõe a sua sabedoria. Ele a dá àqueles que se aproximam com disposição. É como uma fonte inesgotável, mas só quem reconhece a necessidade de água se inclina para beber. E essa sabedoria não apenas nos transforma, mas também nos capacita para influenciar o mundo ao nosso redor. Com cada nova revelação, vem também uma responsabilidade, aplicar o que aprendemos para abençoar outros e glorificar a Deus. Isso nos leva a um ponto fundamental. Crer que Deus é soberano e que sua sabedoria está disponível para nós exige uma fé ativa. Uma fé que ora, que busca e que confia no seu plano, mesmo quando não entendemos tudo o que acontece. Também implica orar por nossas nações, por nossos líderes e pelas decisões que afetam milhões de pessoas. Quando entendemos que é Deus quem remove e estabelece autoridades, nossas orações se tornam ferramentas poderosas para nos alinharmos com a sua vontade. A sabedoria de Deus não é apenas para conhecimento pessoal,
Ela nos chama a ser agentes de mudança. Ele nos convida a participar ativamente do seu plano, usando a perspectiva eterna que nos dá para impactar nossas comunidades. Isso significa liderar com integridade, servir com humildade e viver com propósito. É olhar além das nossas necessidades imediatas e entender que nossas ações têm um lugar no grande tapete que Deus está tecendo. Quando enfrentamos mudanças ou incertezas, podemos manter a calma sabendo que Deus está no controle. Mas também devemos nos perguntar: estamos permitindo que sua sabedoria molde nossas decisões? Estamos buscando sua direção para viver com propósito e esperança em meio aos desafios? Esse tipo de autoavaliação nos mantém focados no que realmente importa. A soberania de Deus não apenas nos dá paz, ela nos inspira a viver com coragem. Sabemos que Ele tem um plano e que sua sabedoria está disponível para nos guiar. Cada dia é uma oportunidade para refletir essa sabedoria nas nossas palavras, decisões e relacionamentos. E quando fazemos isso, não apenas vivemos de forma mais plena, mas também deixamos um impacto eterno no mundo ao nosso redor. Daniel 2:21 nos lembra que Deus está no comando dos tempos e dos reis, e que sua sabedoria está disponível para todos que a buscam. Essa verdade muda a forma como enfrentamos os desafios, nos dá confiança no seu plano e nos impulsiona a ser parte ativa da sua obra no mundo, porque quando descobrimos a sabedoria que vem de Deus, não apenas somos transformados, ajudamos a transformar o mundo para a sua glória.